Aqui é o Doutor Anestesia. Hoje vamos falar de emergência em pronto-socorro do SUS. O assunto de hoje é infarto agudo do miocárdio. Vamos mergulhar em um caso clínico real de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST com dicas práticas para vocês. Fiquem comigo para aprender como lidar com recursos limitados do SUS, casos graves e salvar vidas. Imaginem o cenário. Um PS lotado no SUS, recursos escassos, e chega o paciente com iniciais JTSM, homem de 65 anos, com dor torácica intensa retroesternal, irradiando para o braço esquerdo e mandíbula, sudorese fria, náuseas e leve dispneia, com antecedentes de hipertensão arterial sem controle adequado, fumante, dislipidêmico, diabetes mellitus tipo 2. História familiar de cardiopatias. E ainda não faz tratamento adequado, receita para desastre. Ao exame apresenta-se instável. Hipotenso, pressão arterial 90 por 60 milímetros de mercúrio. Taquicárdico, frequência cardíaca 110 batimentos por minuto. Taquipneico, frequência respiratória 24 incursões respiratórias por minuto. Apresenta sinais iniciais de choque cardiogênico, ou seja, classificação KILIP 2. Isso grita como síndrome coronariana aguda. Como fatores de risco, como já mencionado anteriormente, tem hipertensão arterial sem controle adequado, fumante, dislipidêmico, diabetes mellitus tipo 2. História familiar de cardiopatias. Medicações faz uso irregular. Não trata adequadamente nem lembra os nomes das medicações. Na avaliação inicial do pronto-socorro, comece sempre com o ABCDE: via aérea, respiração, circulação, alteração neurológica, exposição. Priorize oferta de oxigênio via máscara ou catéter, se saturação de oxigênio for menor que 94%. Acesso venoso, monitor cardíaco. Após a análise preliminar, solicitar rapidamente eletrocardiograma e troponinas. Não espere exames para tomar as primeiras condutas. A suspeita clínica é sua melhor ferramenta. Sabemos que os desafios do SUS batem forte. Temos problemas crônicos a enfrentar, como superlotação das unidades, falta de serviço de hemodinâmica, demora no transporte para centro terciário, entre outros. Isso alonga o tempo de intervenção percutânea e piora o prognóstico do infarto. Dica de ouro: treinem interpretação de eletrocardiograma constantemente. É o que salva no pronto-socorro, pois através dele podemos tomar condutas importantes para o paciente. Se suspeitarem de infarto com supra de ST, se a dor for com duração maior que 20 minutos, eletrocardiograma clássico e principalmente se apresentar instabilidade, que é o caso do paciente em questão, a fibrinólise é a estratégia drip and ship, ou seja, infunda, tromboliza e depois transfira. Além de solicitar eletrocardiograma e troponinas, solicitar gasometria arterial, hemograma, eletrólitos e raio-x de tórax. Temos que ver alguns detalhes no pronto-socorro do SUS. Temos troponina disponível? Gasometria arterial é demorada? Raio-x de tórax. Tem aparelho portátil ou temos que transportar o paciente para realizar? O herói aqui é o eletrocardiograma. Pode ser feito em minutos, portanto, mais uma vez digo, saibam avaliar corretamente esse exame. O eletrocardiograma do paciente é esse, e agora? Temos que saber avaliar as alterações que esse exame apresenta, por isso a necessidade de treinamento contínuo. Olhem bem e vejam se acham alguma alteração significativa. Vamos para a próxima página, onde tem a descrição dos achados eletrocardiográficos. Pronto, o eletrocardiograma foi realizado, agora falta analisar e saber o que fazer de agora em diante. Esse é o eletrocardiograma do caso e mostra supradesnivelamento do segmento ST, elevação significativa, em V2, V3 e V4. Sugestivo de injúria miocárdica aguda,
Possível discreta elevação do segmento ST em D1 e AVL. Infradesnivelamento recíproco de segmento ST em D2 e AVF, reforçando o padrão isquêmico agudo. Ausência de ondas Q patológicas formadas no momento. Isso significa eletrocardiograma compatível com infarto agudo do miocárdio, com supradesnivelamento do segmento ST, localizado na parede anteroseptal, V2 até V4, com alteração recíproca em derivações inferiores, sugerindo oclusão aguda da artéria descendente anterior, DA, provavelmente em segmento médio. Pronto, já temos o diagnóstico. O que fazer agora? Tratamento imediato com aspirina 300 mg mastigada e clopidogrel 300 mg via oral. Enoxaparina 1 mg por quilo, morfina em torno de 2 mg endovenosa, pode se repetir de acordo com a necessidade, usar com cuidado pela hipotensão que pode causar e em doses elevadas pode apresentar depressão respiratória. Infusão de soro fisiológico em pequenos volumes, se indicado para tentar corrigir a hipotensão, cuidado com disfunção cardíaca, risco de edema agudo de pulmão em infusões de volumes. Evite nitratos nesse caso porque está instável. Se piorar a instabilidade, pense em inotrópicos, como a dobutamina, e até em casos graves de instabilidade, pode-se lançar mão de vasoconstritores, como a noradrenalina. Não é o ideal, mas entre deixar chocar e morrer de choque, deve-se lançar mão desse tipo de conduta. Aqui está o que se deve fazer como prioridade. Qual estratégia de reperfusão utilizar? Nesse caso e em outros onde não se tem serviço de hemodinâmica, não temos tempo de realizar a intervenção coronária percutânea em 90 minutos. Então temos que realizar a fibrinólise com alteplase ou similar, é conduta fundamental caso não tenha contraindicações. Isso salva vidas. Infunda o trombolítico e ative o sistema para transferência para centro que disponha de hemodinâmica. Após a infusão do trombolítico, se atentar às arritmias que podem aparecer. Arritmias de reperfusão são comuns, pode ser que necessite tratamento e também possíveis sangramentos. Se atentar ao nível de consciência, porque pode aparecer sangramentos em sistema nervoso central, o que pode alterar a consciência. Caso isso aconteça, realizar tomografia de crânio urgente. Temos diversos desafios em atendimento a infarto do miocárdio e ainda mais quando se trata de atendimento em pronto-socorro público, SUS. Encontramos diversos obstáculos que incluem infraestrutura limitada, falta de aparelhos adequados, falta de hemodinâmica, recursos humanos insuficientes, falta de treinamento e protocolos, barreiras logísticas, escassez de medicamentos, como os trombolíticos, fatores sistêmicos, superlotação, desigualdades regionais e financiamento restrito. Isso eleva a mortalidade para 8 a 12%, contra o ideal global que é de 5 a 7%. Discussões e lições que levamos. Há consenso sobre a necessidade de mais unidades de hemodinâmica em locais periféricos, pois apenas 20 a 30% dos hospitais SUS as possuem. A escassez de equipamentos como eletrocardiogramas portáteis, exames laboratoriais e trombolíticos aumentam riscos de complicações. Deve-se melhorar a integração de redes de atenção. A coordenação entre atenção primária, SAMU e hospitais terciários é um tema recorrente. Se discute muito a falha na transição. Uso de tecnologias e monitoramento. Debates incluem a adoção de teleeletrocardiografia e aplicativos para triagem remota. Identificação e resposta precoce salvam vidas. A lição-chave é o diagnóstico em menos de 10 minutos com eletrocardiograma, como na diretriz de 2025. Classe 1. Programas regionais ensinaram que transporte direto para centros com hemodinâmica reduz mortalidade em 30 a 40%.
Protocolos padronizados são essenciais. Capacitação contínua melhora desfechos. Treinamentos regulares em suporte avançado elevam a confiança e eficiência das equipes e agiliza o tratamento. Sempre há demora na transferência para locais que tenham serviço de hemodinâmica, com isso perdemos o tempo ideal para o procedimento angioplastia percutânea primária. Como quase sempre perdemos o tempo para realizar angioplastia percutânea primária, então nesses casos devemos sempre pensar na realização da trombólise e não perder tempo, só não realizar se apresentar contraindicações. Mesmo com todos esses problemas a serem resolvidos, nós, como profissionais, devemos estar atualizados e saber o que fazer para dar o nosso melhor aos pacientes sob nossos cuidados. Mais uma vez relembro, tem que aprender a analisar de forma correta o eletrocardiograma, pois às vezes ele é sua única ferramenta para o diagnóstico e conduta que pode salvar vidas. Lembrar que o eletrocardiograma de 12 derivações deve ser realizado e interpretado por um médico em até 10 minutos após a chegada do paciente ao pronto-socorro com suspeita de dor torácica aguda. Isso é classe 1, recomendação forte, pois o tempo é músculo. Atrasos maiores que 10 minutos aumentam o risco de necrose miocárdica irreversível. A sensibilidade do eletrocardiograma é limitada, quando realizado um único exame. Um eletrocardiograma isolado detecta menos de 50% dos infartos, especialmente em casos com sintomas atípicos, como em idosos, diabéticos e mulheres. A diretriz recomenda eletrocardiogramas seriados a cada 15 a 30 minutos se persistir suspeita, elevando a sensibilidade para 70 a 90%. Isso que foi apresentado não encerra o assunto, apenas inicia. Temos que enfrentar uma jornada e atendimentos exaustivos nos prontos-socorros, falta de condições ideais e várias outras coisas que estamos sujeitos no nosso trabalho. O conselho de quem está há muitos anos atendendo emergências é manter-se atualizado, não se acomodar e buscar conhecimentos, pedir ajuda. Afinal, o personagem principal de tudo é o paciente, que merece nossa dedicação e preparo adequado para tratar de suas enfermidades.